Então, nosso bom dia a todos. É uma alegria, uma honra muito grande recebermos esse convite para, numa manhã em que os céus pararam de derramar uma quantidade enorme de água sobre as nossas cabeças, né? O sol já está dando aí um pequeno recado que pode ser que ele apareça. Mas eu antes estava sentadinho aqui, estava fazendo algumas ponderações a respeito do que a gente estava percebendo aqui nessa casa espírita, que é a primeira vez que a gente tem essa honra de vir trazer a mensagem do Cristo. Tivemos uma reunião da URE Norte, na nossa casa, lá no Antônio de Pádua, no sábado passado, ou retrasado, se não me falha a memória. E discutíamos a respeito da diminuição da presença dos jovens e das crianças nas casas espíritas. Isso é um motivo de grande preocupação da Federação Espírita do Paraná. E é muito bonito a gente ver que isso, aqui a coisa está num processo inverso. É muito bacana, é muito bom a gente perceber que os pais têm trazido seus filhos, suas crianças, para a compreensão da mensagem do Cristo. Nós estamos preparando o futuro quando nós investimos neles. Nós estamos preparando o nosso bem-estar de pais, avós, tios, o nosso próprio bem-estar, quando a gente planta sementes de tão grande valor. Então, os nossos parabéns à casa, a todos os trabalhadores que investem o seu tempo, investem a sua energia, o seu carinho, o seu trabalho nessa atitude, nessa atividade de fundamental importância para a nossa sociedade. Até como diz na palestra hoje, na colocação de hoje, deixai vir a mim as criancinhas, né? E não as impeçais. E a gente está justamente trabalhando nesse processo de puxar a criança, de evangelizar, de trazer essa mensagem que descola do materialismo que infelizmente ainda campeia na nossa sociedade. Então, os nossos parabéns a todos da casa pelo trabalho, pelo esforço que a gente sabe que às vezes não é muito fácil. Então, parabéns. Vamos então entrar no assunto desse novo dia, nova semana que se inicia. Já chegamos à metade do ano praticamente, né? Como tudo passa rápido. Bem-aventurados os que têm puro coração. Esse aqui. Mateus capítulo 5, versículo 8, fez esse registro. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Façamos uma viagem nesse momento. Nos descolemos da civilização atual, de ruas asfaltadas, de carros que nos oferecem bom dia, que nos oferecem conforto, a chuva que traz uma sensação boa à nossa pele, às vezes um pouco exagerado quando chove demais. Retornemos então lá ao tempo de Jesus. Nos imaginemos andando naquelas estradas poeirentas. Nos imaginemos fazendo parte daquele contexto, daquele cenário aonde não existiam escolas, aonde as mulheres só serviam para dar à luz às crianças, não recebiam o menor respeito, aonde a corrupção campeava, aonde imperava a lei do mais forte, a lei daquele que tinha o poder. A alimentação era conseguido quase que na base da caça. O comércio era muito pequeno. Os sofrimentos eram tão atrozes quanto os atuais, com a diferença de que hoje nós temos a matéria que nos serve. Nesse cenário de calor escaldante durante o dia, do frio do deserto durante a noite, é que surge aquela estrela que vem trazer àquela humanidade, vem trazer àquela pequena sociedade lá naquela época o reconforto do espírito. E em determinado momento,
aquele homem de singular significância, que atraía multidões com aquele magnetismo pessoal, sobe em um pequeno morrinho e começa a falar as bem-aventuranças, trazendo um sol que não é escaldante, trazendo um céu azul que conforta, trazendo uma mensagem que vem ao encontro do coração. E é registrado pelos discípulos de Jesus. Agora nós voltamos aos dias atuais. Nós esquecemos um pouco essa viagem. E por um momento nós vamos registrar aqui a passagem de Mahatma Gandhi, o homem em paz, que conseguiu tirar a Índia do jugo do poderoso Império Britânico sem disparar um único tiro, sem derramar uma única gota de sangue. Mahatma Gandhi conseguiu sim tornar a Índia livre. E em um determinado momento, Mahatma Gandhi diz assim que se todo conhecimento fosse perdido e só ficasse o sermão da montanha, nada teria sido perdido. Poderíamos continuar nossa civilização normalmente, porque nada teria sido perdido. E essas passagens, as parábolas de Jesus, são justamente como essa imagem. E feliz é a casa espírita e dos seus frequentadores quando nós temos algo intitulado grupo de estudos, onde nós temos a oportunidade maravilhosa de poder penetrar mais nos ensinamentos do Cristo e perceber que ele se aprofunda e se aprofunda cada vez mais. Lembro-me, numa ocasião em que coordenávamos um grupo de estudo no Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, o estudo sistematizado da doutrina espírita, e nos foi passado pela coordenação um estudo de 6 questões. E o colega que dividia a tarefa comigo comentou: nossa, 6 questões, será que vai dar tempo da gente fazer tudo? Eu falei: olha, provavelmente a gente não vai conseguir fazer 2. Porque esses temas, eles são tão provocativos no sentido positivo, eles incitam tanto a nossa curiosidade que vai faltar tempo. E realmente, nós conseguimos fazer 2 questões e ainda faltou alguma coisa. Quando nós nos debruçamos em cima dessas parábolas do Cristo, com profundidade, amparados por uma casa espírita séria e bem colocada como essa que nós falamos, indiscutivelmente, o nosso ganho espiritual, o nosso ganho no entendimento dos problemas que nos assolam diariamente, ele muda o enfoque. E nós estamos, sim, com esse estudo, com essa preparação, trabalhando o nosso terreno íntimo, num trabalho de prevenção ao mal que assola a nossa sociedade, que é a depressão. O materialismo, com as colocações muito simplórias, muito pobres, que nasceu, morreu, acabou, ela nos tira a esperança e nos isenta de um pensamento mais crítico, mais aprofundado e de religação com o alto, e que para toda a causa, toda a consequência, existe sim uma causa. Existe sim um porquê. Daí da importância dessa compreensão que se faz fundamental. Então o cenário que nós temos aqui é extremamente belo e produtivo, bonito e empolgante, que nós temos as crianças estudando, nós temos os pais estudando,
Temos nós aqui na palestra aprendendo, debatendo, estudando, e eu me incluo nisso, porque, como diz o Haroldo Dutra, né? Se a minha palestra estiver chata, vocês levantam e vão embora, né? Mas eu tenho que escutar ela até o final, eu não posso ir embora, eu tenho que ficar bonitinho aqui até o final. Então, meus amigos, daí a importância desse estudo. Nas nossas casas, aquele momento tão singular chamado Evangelho no Lar, onde nós nos unimos em família, e às vezes isso não é fácil, né? Botar todo mundo ali em volta da mesa, para estudar uma passagem e para discutir ela em função das situações diárias, porque doutrina espírita, nós sempre dizemos, não é nenhum cristal que você compra lá no Shopping Miller, lá, eu nem sei falar o nome direito. Cristal, como é que é o nome? Esse negócio aí. Apesar de eu ser descendente de polaco, eu não sei pronunciar esse nome direito. Doutrina espírita não é aquele cristalzinho que você compra ele bonitinho, coloca lá na prateleira e fica admirando ele. Oh, que coisa bonita, que legal. Não. Doutrina espírita não serve para isso. Doutrina espírita é como esse negócio aqui, ó. Esse aqui é um canivetinho suíço. Aqui tem faquinha, tem palito de dente, tem pinça, tem chave de fenda, chave Phillips, tem uns que tem lente de aumento, pendrive e um monte de coisa. Doutrina espírita serve para ser colocada em prática no nosso dia a dia. Mas alguém pode me dizer, mas você acha que é fácil colocar em prática tudo o que o Cristo nos ensina? O que era difícil ontem, hoje já é um pouquinho mais fácil. Por isso que doutrina espírita é exercício diário. E para que o exercício seja diário e ele seja bem conduzido, há necessidade do estudo. Há necessidade também da prática. Teoria de um lado e prática do outro. Aí nós vamos sair ganhando. As dificuldades, elas vão se avizinhar. Elas vão se fazer presente. Elas vão chegar na nossa casa. Elas não pedem permissão para entrar. Elas arrombam a porta, entram, sentam no sofá da sala, pegam o controle remoto e dizem o que a gente vai assistir. Assim funcionam as dificuldades que nos assolam e que nos fazem mais fortes. Quando bem compreendidas. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá bem sofrer e mal sofrer. E diante de todos esses sofrimentos, de todas essas situações que nós temos nos dias de hoje, eu trago essa passagem de Jesus. A simplicidade e a pureza de coração que nós tivemos a bela oportunidade de ver aqui agora, com as crianças lendo para nós. Com a sua singeleza, com a sua simplicidade, até com a sua timidez natural da criança. E que toca os nossos corações. Portanto, é diretriz segura e sólida diante das dificuldades dos dias atuais. Simplicidade e pureza de coração. Ninguém está dizendo aqui de forma alguma que nós devemos ser bobos, se deixar ser passados para trás. Não, de forma alguma. Algumas pessoas interpretam a colocação espírita de uma forma muito superficial, entendendo que o espírita, ele deixa tudo, ele agradece a tudo, passou na rua lá, caiu um galho na cabeça, muito obrigado, meu Deus. Ok, a gente até pode agradecer, obrigado. Pode ser que esse galho tenha evitado um acidente muito maior ali na frente. As dificuldades que nos acometem no nosso dia, as ingratidões que nós sofremos, nós muitas vezes agradecemos. E agradecemos, porque é isso que nos faz mais fortes. Diante disso, mais uma vez, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque veem na dificuldade uma oportunidade excelsa de se melhorar. Vê na ingratidão do parente,
do familiar, muitas vezes dos filhos. Uma oportunidade de burilar e de colocar em prática o que a gente aprende justamente na casa espírita. E Jesus mais uma vez coloca felizes aqueles que têm o coração puro. E puro do que exatamente? Puro do que? Das segundas intenções. Das segundas intenções, do olhar malicioso, do olhar maldoso. Isso faz uma diferença absurda. Do olhar preconceituoso e muitas vezes de achar que nós, espíritas, detemos algum tipo de verdade absoluta, coisa que não é verdade. Coisa que não é verdade. Ou imaginar que nós temos algum tipo de superioridade, de forma alguma. Cada qual está na sua escala evolutiva. E quando a pureza de coração envolve a cada um de nós diariamente, indiscutivelmente, o nosso processo evolutivo ele se acelera. Bem-aventurados os que têm puro o coração do entendimento. Quando esse entendimento não é colocado, que falamos há pouco, pelo preconceito. Não, eu não quero saber desse negócio aí, porque, puxa, mas se solta, então, se descola dessas amarras, desse pensamento ainda calcado lá atrás do preconceito. Hoje nós estamos vivendo uma época que o preconceito ele já é mal visto. A lei humana já traz o preconceito como sendo algo que não é bonito, que não nos faz bem. No nosso exercício diário, nas nossas vivências diárias dentro da nossa casa, no nosso trabalho, imaginemos, pois, se cada um de nós, no entendimento que nos concerne, a prática das bem-aventuranças, como seria esse mundo? Se cada um de nós realmente colocasse em prática aquilo que Jesus já ensinou há mais de 2000 anos atrás, indiscutivelmente a nossa sociedade estaria num patamar muito mais elevado. Muito mais elevado. Disso nós não temos dúvida. Mas, infelizmente, o nosso caminhar, e eu me incluo nisso, naturalmente, ele foi muito mais para o lado da matéria do que para o lado da espiritualidade. E Jesus não nos pediu grandes sacrifícios. Ele não nos pediu grandes sacrifícios. Ele nos pediu que tivéssemos o coração puro. Ele falou, bem-aventurados os pobres de espírito. E entenda-se, pobre de espírito não quer dizer pobre materialmente. Mas o pobre de espírito é bem-aventurado, é feliz. Aquele que foge das tendências e das tentações humanas da matéria, do mundo, não no mundo, mas que requer uma explicação mais aprofundada posteriormente. A pureza de coração, que aqui nós nos referimos, e Jesus traz a passagem das crianças, e como nós vimos há pouco aqui, e eu me lembro de uma passagem do momento espírita, em que um grande fazendeiro, lá nas pradarias, pegou seu cavalo de manhã cedo e saiu para dar uma volta para justamente fazer uma fiscalização. Como é que estava o plantio, como é que estavam os limites lá da grande fazenda dele. E durante essa cavalgada, ele encontra numa encruzilhada, numa rua poeirenta, uma jovem de aproximadamente 8 anos de idade, joelhos postos, mãozinhas coladas. Ele se aproxima, tocado por aquela situação. Ele pergunta, garotinha, o que estás a fazer aí? E ela fala, eu estou rezando. Rezando para quem? Para Deus. Por quê? Eu não sei se o senhor sabe, mas
o meu pai morreu há pouco tempo atrás. A minha mãe está doente e nós estamos passando muita dificuldade. E eu estou muito cansada. Então eu parei aqui um pouquinho e estou pedindo a Deus que Ele me ajude. Os meus irmãos estão até passando fome. Esse fazendeiro, tocado de compaixão, como na parábola do bom samaritano, ele coloca a mão no bolso, tira uma grande soma de dinheiro e entrega para a garotinha. Garotinha, o céu não ajuda ninguém. Pega essa soma em dinheiro, vai à farmácia, vai no mercado, compra o que precisa e manda entregar na tua casa urgente. Ok, tá bom, eu vou providenciar. E o fazendeiro sai com seu cavalo. Dá 5 minutinhos, ele muito esperto. Será que ela realmente foi? Eu vou lá voltar e vou dar uma olhadinha. Ele volta e encontra a mesma garotinha lá, ajoelhadinha, orando. Poxa, mas eu não te falei que o céu não ajuda ninguém? Por que você ainda está aí rezando agora, né? Você não rezou antes? Ele falou, sim, senhor. Eu rezei, eu fiz a minha prece ao alto pedindo por ajuda. Mas então por que você está perdendo o teu tempo aí? Agora eu estou rezando a Deus agradecendo. Porque eu pedi pela ajuda e ela veio. O Senhor foi a ajuda para mim. Naquele momento, aquele grande pecuarista, aquele grande empresário do agronegócio, se sentiu bem pequenininho. Ele também, num movimento muito íntimo, muito profundo, disse obrigado, Deus. Pegou o cavalo e seguiu o rumo dele. André Luiz coloca que nós ainda não temos a real percepção do poder da oração, que é uma ferramenta que nós temos ao nosso alcance. 24 horas por dia, 7 dias por semana, chova ou faça sol, com energia elétrica ou sem energia elétrica, é a prece, é a oração. Mas para que a oração ela possa ser entendida e potencializada ainda mais, há necessidade justamente de pureza do coração, como bem adverte Jesus. De que adianta eu fazer todo o meu petitório, que normalmente oração a gente faz só para pedir coisas, né? Se eu tenho algo contra A, B, C, D ou E, bem-aventurados os que têm puro o coração, e pureza quer dizer limpe a sujeira. Tire aquilo que não é bom. Tire aquilo que você sabe, e a gente sabe o que nos faz mal. A gente sabe. A gente sabe aquilo que nos incomoda. Nós sabemos. Não é difícil. Não é difícil. O exercício, ele é íntimo. É um exercício diário, porque a doutrina espírita é algo recente. 1857. Há pouco tempo atrás. Essa proposta de renovação começou há pouco tempo, então nós estamos no início. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Cada um buscando o seu esforço, cada um buscando o seu encontro íntimo, como no slide anterior, aquele iceberg, né? A mensagem do Cristo é como um iceberg, mas as nossas individualidades são da mesma forma. É como um baita de um iceberg. O que nós vemos muitas vezes por trás das roupas bonitas, do cabelo arrumadinho, né, assim, né, é a aparência. Mas o que será que tem daquela linha para baixo ali? Nós, na realidade. Aí um sábio da antiguidade já nos disse, né, a importância de nós nos conhecermos. E nos conhecendo, aí a gente vê, opa, tem sujeira aqui, tem sujeira ali, precisa reformar. E a doutrina espírita nos fala a respeito da reforma íntima, para que nós tenhamos justamente o tema da palestra
o coração puro, limpo. Quem é que consegue morar numa casa que é uma verdadeira balbúrdia? Uma bagunça, uma sujeira? Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Mas aí são problemas de outra ordem mais graves. Mas a nossa tendência natural é pela limpeza. Deixar algo bonito, cheiroso, arrumadinho. Isso é bom? Lógico que isso é bom. A casa limpa já reflete um estado íntimo de preparação. Não o contrário, que é perturbação. É essa limpeza que Jesus se refere. E ele ainda nos adverte. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá que se algo tem motivo de escândalo, arranca e joga longe. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca ele e joga. Se a tua mão é motivo, corta fora e joga. A passagem é contundente, sem dúvida que é. A passagem é firme, sem dúvida que é. E era justamente para causar um certo abalo. Mas como é que pode Jesus, todo amor e bondade, falar uma coisa desse tipo? Jamais interpretemos isso ao pé da letra. É como comer a casca e jogar fora a banana. Mas é no sentido íntimo de algo que eu sei que realmente me faz mal. É tirar, arrancar e jogar bem longe. Por quê? Aí vem o pessoal do marketing que nos elucida a esse respeito. O que não é visto, não é lembrado. Começa por aí. Se você joga perto, é porque eu vou deixar qualquer coisa, eu vou lá e pego de volta. É uma sensação de insegurança. Mas você vai pegar algo que te faz mal? Não, mas vai que eu preciso. Então a recomendação do mestre é: arranca, tira isso de ti e joga bem longe mesmo, para não voltar a incorrer em erro na mesma situação. Esse aqui é o convite. Arrancar o olho, imagina? É algo muito grave. É algo que mexe com a gente, arrancar o olho. Como é que pode uma coisa dessa? Dar uma instrução como essa? Mas é justamente isso. Porque muito da nossa vagareza ou lentidão no processo evolutivo se dá porque nós somos inseguros e ficamos guardando lixo. Ficamos guardando porcaria. Porque muitas vezes eu tenho medo de não ser aceito pela sociedade. Porque eu preciso fazer uso da bebida. O que vão pensar de mim? Mas eu sei que isso me faz mal. Não, um pouquinho não tem problema, de um pouquinho vira 2, pouquinho vira 3, vira 4 e pronto. E quantas vezes lá, nos tempos do Hospital Espírita Bom Retiro, a gente via situações que terminavam em internamentos compulsórios, mas que ele começou numa pequena bicadinha. Ele começou em algo que, no fundo, você sabia que ia te fazer mal. E você insistiu. E tem um ditado popular, talvez os mais velhos saibam do que a gente está falando. Para estragar é fácil. Mas para consertar leva tempo. É sempre assim. Para estragar as coisas não precisa muito. Para demolir uma casa, o que você precisa? De uma marreta boa, uma talhadeira, pronto. Agora, para construir, para reformar, quem já fez reforma em casa sabe, né? Você vai reformar alguma coisa, o pedreiro olha lá e diz, 3 semanas. Quem é novato pensa, oba, daqui 3 semanas está tudo pronto. Negativo. Quem já fez reforma em casa sabe. As 3 semanas vão virar no mínimo 6. Ah, o orçamento deu 2 mil. Falei, vai sair barato. Ótimo, guarde 4, porque vai custar. Não é assim? Então a nossa reforma íntima não é diferente disso. Ela não é diferente disso. Quando nós nos apercebemos as nossas falhas milenares, elas foram construídas assim. Para destruir elas não é tão difícil assim. Precisa de determinação. Precisa de auxílio, precisa de prece, precisa de instrumentalização. Para isso nós temos aí psicólogos, psiquiatras,
casas espíritas, templos, igrejas, não podemos dizer que nós não somos assistidos, que nós não temos auxílio. Aí eu pergunto, alguém que está passando por um problema sério, alguém já viu o centro espírita indo até a casa dele? Alguém já viu? Não. O psicólogo batendo lá na porta, eu sei que você está mal, vim te atender. Não. Lá no capítulo 28, se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo, batei e abrir-se-vos-á. Isso quer dizer, nós precisamos correr atrás das coisas, bater na porta, a porta vai estar fechada e a porta vai se abrir. Nós precisamos fazer o pedido. E no entendimento, no estudo que nós fizemos lá no Hospital Bom Retiro, há um tempo atrás, conduzido pelo Dr. Francis Mourão, ele falava justamente a respeito da necessidade do pedido. Por que na prece nós temos que pedir por algo, sendo que Deus sabe todas as nossas necessidades de cada um de nós? Deus sabe as necessidades de cada um de nós. Mas por que eu tenho que pedir? Porque quando nós pedimos, nós assumimos uma responsabilidade sobre o que foi pedido. E isso tem um papel muito forte no nosso íntimo. Porque nós estamos entregando a nossa contrapartida. Nós estamos entregando o nosso íntimo para aquilo que está sendo solicitado. Eu estou me colocando em prontidão. Eu estou me colocando apto ao que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo por emprego, se eu estou pedindo por saúde, eu estou me colocando para o que eu vou receber. Estou me colocando numa posição de receptividade. E receptividade acaba caindo em pureza de coração. Porque muitas vezes o que nós solicitamos nas nossas orações é algo, digamos assim, eu quero algo verde. E o alto sabe que para o Paulo, naquele momento, o verde não é interessante. Ele não está preparado para receber isso. Vamos mandar vermelho. Vamos mandar azul. Vou mandar amarelo. E muitas vezes a gente mas não era bem isso que eu queria. Eu pedi por paciência. Eu peço, meu Deus, me dê paciência. Vem parente complicado, vem chefe chato. Eu todo dia acordo de manhã, um trânsito que eu sempre dá vontade de largar o carro e ir a pé. É justamente isso. É porque muitas vezes o nosso grau de compreensão ele é impuro. O nosso coração não está totalmente puro para entender e aceitar aquilo que o alto nos traz. Nós, na nossa condição de pais, nós damos tudo que os nossos filhos pedem? Nós damos? Quem dá tudo que o filho pede pode se preparar para ter dores de cabeça monstruosas. Nós não damos tudo o que eles pedimos. E muitas vezes algumas coisas, ok, você vai ter que trabalhar para conquistar. Você precisa ter méritos para conquistar isso que você está pedindo. Você está ajudando em casa, você está sendo solidário, você está buscando ser proativo ou você só faz o que te mandam? Um robozinho? É um robozinho? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser proativos. Porque quando eles forem para o mercado de trabalho, eles vão ser proativos, eles vão precisar ser proativos, senão eles vão perder o emprego. Educar é missão. Educar não é passatempo. Não é fácil. Não é fácil. Aí eu trago mais uma vez o tema desse dia. Bem-aventurados os que têm puro coração. Quando o nosso coração é puro, ele está bem preparado. Ele está bem instrumentalizado para agir no bem, para agir em prol da nossa comunidade, em prol da nossa família, em prol do pessoal que trabalha com a gente. É um instrumento, é o canivetinho. Tá ruim aqui, tá maçaneta. Pega o canivetinho lá, a chavinha de fenda e aperta ele. Pronto, resolvido o problema.
A mensagem do Cristo é muito mais atual do que nós podemos perceber. É muito, mas muito mais atual. Daí o convite que nós sempre fazemos às pessoas que nos ouvem. O Evangelho no lar. Em família. Na nossa vida, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de estudo para a nossa subsistência, então eu vou para a escola. Eu frequento primeiro grau, segundo grau, passo no vestibular, vou ser lá engenheiro. Mas eu tenho um corpo físico, eu tenho saúde, eu preciso cuidar da minha saúde para continuar a vida. Então eu busco a atividade física para manter a minha saúde, seja ela uma caminhada, uma corridinha, uma bicicleta, alguma coisa, ou vou para a academia. A importância de cuidar do corpo físico. Então eu falei inicialmente, cuidar da mente através do estudo, através do nosso aprimoramento, nosso conhecimento intelectual, que é uma asa fundamental para o desenvolvimento do espírito, conhecimento intelectual. Nós precisamos do corpo físico, enquanto aqui encarnados, nós precisamos sim, porque ele é o templo do espírito. Se eu não cuido dessa máquina, o que vai ser da minha encarnação? Você vai ser considerado suicida depois lá? Não, mas espera aí. A sua ficha, senhor Paulo, é aqui para o senhor durar 85 anos. Foi calibrada a sua encarnação por 85 anos. Você chegou aqui com 75, por quê? Porque fez uso de álcool, de droga, de um monte de porcaria. Aí, ó, veio antes para cá. Vai ter que arcar com prejuízo. Por isso, da necessidade de cuidar do nosso corpo físico. Mas agora eu vou um pouquinho mais longe, que é o objetivo disso aqui agora. O cuidado com o espírito. O tripé. Corpo, mente e espírito. Buscando conhecimento aqui, nessa academia do espírito, e exercitando ali fora, com as dificuldades que a vida nos traz. Essa passagem de Jesus, bem-aventurados os que têm puros o coração, equivale a dizer, imagine que cada um de vocês aqui é um pintor artístico, que pinta paisagens. Equivale a dizer que eu vou dar uma folha de papel para cada um de vocês fazer uma pintura e o papel vai estar sujo e rabiscado. Isso seria ter o coração impuro. Quando nós limpamos diariamente nosso coraçãozinho das impurezas, das sujeirinhas, nós estamos entregando ao Pai amado uma tela cada vez mais limpa para que Ele possa desenhar no nosso coração, no nosso íntimo, a mensagem dele. E onde que está escrito essa mensagem? O que é esse papel a que eu me refiro? Que por mais que você vá, faça todas as tripulias possíveis, lá continua escrita a lei de Deus. Chama-se consciência. O Livro dos Espíritos nos esclarece muito bem que a lei divina está escrita na nossa consciência. E muitas vezes o nosso coração está sujo, cheio de galhos, de coisas que nós fomos colocando ao passar dos anos. Então, esse movimento reverso se inicia. Sob o nosso comando, sob o nosso desejo e com o auxílio de Jesus. Limpando, drenando, transformando aquilo. E ainda vejam só. Eu pergunto, tem algo inútil na face da terra? Algo que não sirva para nada? Se a gente parar para pensar, não existe nada de inútil na criação divina. Aí eu pergunto das dores que nós sofremos, das dificuldades que nós passamos,
o que elas nos trouxeram? Elas foram de todo negativo? Elas foram de todo mal? Não. Elas se tornaram experiências. Experiências. Um fundamento importantíssimo para que nós, na nossa caminhada, quando alguém nos pergunta a respeito de algo, olha, o caminho é mais ou menos por aqui, viu? Eu já fui por esse caminho e não deu muito certo. Por causa disso. As nossas palavras passam a ter um peso, uma significância, um brilho muito maior. Nós transformamos o limão na limonada. Nós transformamos o abacaxi em suco. Nós transformamos aquele espinheiro em algo produtivo, logo assertiva. De que nada no mundo é inútil. Até as nossas dores têm utilidade. Preocupante é quando nós insistimos no erro. Aí a coisa entra num campo um pouquinho patológico. Então, meus amigos, já caminhando para o final da nossa conversa, podemos dizer, como nessa passagem aqui de João, capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Inúmeras vezes, cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, porque não é só encarnado que tem aqui, não. Tem muitos amigos desencarnados nos ouvindo. Quantos de nós já não atravessamos desertos? Quantos de nós já não passaram por dificuldades em que nós nos sentimos assim? Talvez em alguns momentos, em função da solidão, da dor, durante essa caminhada no deserto, a gente andava assim, de cabeça baixa, de frente em direção ao solo. Mas o sol sempre esteve lá a brilhar. Sempre. Sempre brilhou. E sempre vai brilhar. E eu finalizo aqui dizendo que toda e qualquer situação de dificuldade em que nós passarmos, tenhamos em mente que o sol vai estar brilhando. E que nós estamos, sim, sendo amparados pela espiritualidade. Mas há necessidade de cada dia que passa, que nós mantenhamos o nosso coração limpo. Que nós mantenhamos o nosso coração receptivo às preces que nós fazemos. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado. Obrigado à casa que nos dá essa oportunidade maravilhosa. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.